Em recente viagem para o Amazonas, no Pará, onde a Rede Vida acompanhou a expedição do Barco Hospital Papa Francisco, pudemos conhecer a cidade de Óbidos, que fica no oeste do estado. A história da cidade teve início no dia 25 de março de 1758. O então governador da província do Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, unindo a população de duas aldeias, a aldeia do Pau-X, elevou esta à condição de vila, com o nome de Óbidos, em homenagem à vila portuguesa de Óbidos. Sua emancipação política ocorreu no dia 2 de outubro de 1854. Óbidos, com uma população de aproximadamente 52 mil habitantes, além de acolhedora, é uma cidade que guarda um patrimônio histórico precioso. À margem esquerda do rio Amazonas, Óbidos, no Pará, guarda verdadeiras riquezas. Distante 1.100 quilômetros de Belém por via fluvial, a cidade foi erguida na parte mais estreita e profunda do rio Amazonas. Suas ruas estreitas e arquitetura ao estilo colonial preservam características de Óbidos em Portugal. A cidade homônima surpreende com o rico legado da colonização portuguesa. Devido às características topográficas, então a aldeia dos Pau-X passou a chamar-se Vila de Óbidos, porque a cidade de Óbidos, em Portugal, também fica numa parte fortificada e numa parte alta, como a nossa. Óbidos, por estar nessa situação topograficamente assentada, também é conhecida como a cidade presépio. Óbidos tem um patrimônio histórico precioso. O Forte do Pau-X, fortaleza tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, até hoje preserva 13 canhões direcionados para o rio Amazonas, que remete à época em que os portugueses aqui chegaram. Construída em 1854, a edificação foi um dos 4 fortes erguidos na Amazônia para proteger o território conquistado por Portugal. Onde nós estamos, na realidade, não pertencia à coroa portuguesa, ele pertencia à coroa espanhola. Com a passagem do Francisco Orellana, no ano de 1542, subindo aqui o rio Amazonas, baixando o rio Amazonas nessa histórica viagem, ele detectou que aqui em frente ao estreito, como era conhecido, o rio se formava uma espécie de garganta, uma espécie de angostura, e seria o local ideal para a construção de uma fortificação. E aquele país que aqui o construísse teria o domínio total da região. O forte foi construído num ponto estratégico e geográfico, pois todos os barcos que sobem para Manaus ou descem para Belém são obrigados a passar na frente de Óbidos. E na época, todos os barcos que passavam por aqui eram obrigados a pagar o dízimo à coroa portuguesa. O Forte de Santo Antônio do Pau-X leva este nome em homenagem à comunidade indígena que vivia no lugar na época. Existiam muitos barcos na época e vinham aqui em busca das chamadas drogas do sertão, que eram ingleses, holandeses, espanhóis, enfim, povos europeus que por aqui vinham em busca dessas drogas. As drogas do sertão, naquela época, eram chamadas pimenta, a canela, a salsa-parrilha, o cacau, a andiroba, a copaíba, a castanha. Eram produtos que nós tínhamos aqui na Amazônia, mas não tinha lá no continente europeu. E era vendido exatamente a preços altíssimos. Saindo do Forte de Pau-X, o professor Carlos Vieira nos levou até a Praça de Santana, onde está localizada a Igreja Matriz de Santa Ana, que leva o mesmo nome da padroeira da cidade. O projeto da igreja foi iniciado em 1784 e finalizado só após 40 anos. Demorou muito tempo, por quê? Porque naquele momento havia necessidade da mão de obra escrava, materiais que vinham e não tinham no local, e também de constantes atritos entre os militares e religiosos. Com isso, geralmente os militares, eles não cediam o braço escravo, no caso o braço indígena, para o trabalho na construção.
Em seu interior, no fundo do altar, podemos observar um grande painel que traz uma forte ligação entre a religião e a realidade da Amazônia, como as florestas. De perto, podemos observar que a arte sacra é toda feita com pequenas pedras, como num quebra-cabeça, que se forma a árvore da vida, caracterizada pela castanheira, coroada pelo Jesus crucificado. Óbidos tem como base da economia local a pecuária, a agricultura, a castanha do Pará e a pesca, sendo que a cidade está equipada com um porto fluvial que permite a atração de navios de grande porte para o escoamento da produção da região. A cidade possui lugares incríveis para você conhecer. Entre muitos fatos históricos, é o quartel do Exército onde serviu o tenente Leônidas Cardoso, pai do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Entre as construções mais importantes da cidade está o Quartel de Óbidos, obra arquitetônica com inestimável valor histórico. A antiga sede do Exército Brasileiro iniciou no ano de 1909 e até 1970 abrigava militares. O quartel ele foi inaugurado no ano de 1909, foi projetado pela equipe de engenharia da capital federal, que na época era a cidade do Rio de Janeiro. E aqui era considerado a Casa do Civismo. Por que Casa do Civismo? Porque para cá vinham jovens de toda a região servir o Exército. E dois fatos importantes aconteceram dentro desse espaço militar. Um foi a Revolução de 1924, que iniciou no Amazonas, também conhecida como a Intentona do Amazonas, que termina com a prisão do tenente Magalhães Barata aqui em Óbidos, dentro deste quartel. E a outro fato histórico foi exatamente a continuidade da Revolução Constitucionalista de São Paulo, no ano de 1932. O quartel foi tombado como patrimônio histórico, artístico e cultural pelo governo do Pará em 1998. Hoje, abriga a Casa da Cultura de Óbidos. E basta um correr de olhos pelas paredes e logo observamos os filhos ilustres do município. Aqui está o Saladino de Brito, autor do nosso hino. Está o Emmanuel Sodré, que foi o fundador do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Nós temos o Pedro Pomar, que foi um dos maiores nomes da esquerda brasileira, ao lado de Luiz Carlos Prestes. Nós temos o Inglês de Souza, José Veríssimo. Temos, mais recente, da contemporaneidade, nós temos o Wander de Andrade. Óbidos, capital do carnaval da região, com um belíssimo nascer do sol. Cidade que preserva pratos típicos da culinária paraense e traz no seu povo acolhedor a alegria do carimbó. Vem, no ritmo do carimbó. Cidade pequena em extensão, aproximadamente 52 mil habitantes, mas enorme no carinho e hospitalidade, e que traz consigo a forte presença dos ribeirinhos da região. Como que é essa vida de pescador? Esse aqui é o sustento de vocês? É o nosso sustento, né? A questão do ramo que sabe, por obediência, a maior parte da população vive da pesca. Aí a gente tira o sustento para manter o dia a dia. Cara, o que eu mais gosto de ser ribeirinho é que a gente é livre, né? A gente vai a hora que a gente quiser pescar, a gente sai, a gente curte a vida. A gente não precisa ter ninguém, um patrão mandando na gente para estar mandando. A hora que a gente quiser a gente vai e lá tem. Só basta o cara ir, ter vontade de ir atrás. A economia hoje está baseada no extrativismo animal, com a pesca, o extrativismo vegetal, com a coleta principalmente da castanha do Pará, e também da agricultura e da pecuária. Temos hoje um dos maiores rebanhos de toda a região. E nós finalizamos nossa reportagem aqui no balneário do Curuçambá, o ponto de encontro dos óbidenses, pois com o calor que faz aqui, não dá para vir a Óbidos sem pelo menos molhar os pés nessa água gelada e cristalina. E com este pôr do sol, a gente se despede de Óbidos, um colírio para os olhos, e que nos fez refletir sobre as belezas da vida, o amor pelo próximo e os sinais de Deus.